Você já percebeu como algumas mulheres entram em um ambiente e algo muda, mesmo sem dizer uma palavra? Não é a roupa, não é o corpo, não é o jeito de falar. É uma presença silenciosa que se impõe. E o mais curioso, os homens sentem isso antes mesmo de entender o porquê. Talvez você já tenha vivido o contrário. Já tentou ser vista, ser escolhida, ser suficiente, e mesmo assim sentiu que algo não estava alcançando o outro lado. E aí surge aquela pergunta incômoda: o que ela tem que eu não tenho? A verdade é que existe uma diferença profunda entre tentar ser valorizada e simplesmente vibrar valor. E essa diferença não está no esforço, está no estado interno. Muitas mulheres acreditam que precisam se adaptar, se explicar, se moldar para manter o interesse de alguém. Mas quanto mais tentam, mais se afastam de si. E, paradoxalmente, menos são sentidas. Porque o desejo, o respeito e a presença não nascem da tentativa, eles nascem da coerência interna. Quando uma mulher começa a se desconectar do próprio centro, ela passa a buscar validação fora. E isso cria um ruído emocional que o outro percebe, mesmo sem saber explicar. O homem sente quando a energia vem da carência, da expectativa, da necessidade de ser escolhida. E não porque ele seja cruel ou consciente disso, mas porque o corpo reconhece o que a mente ainda não entende. Energia não mente. Agora, existe um ponto de virada. Um momento quase imperceptível em que algo se realinha por dentro. Quando a mulher para de tentar convencer o mundo do seu valor e começa a habitá-lo. É nesse instante que algo muda no campo emocional. O olhar muda, o silêncio muda, a presença muda. E essa mudança não grita, ela vibra. É sutil, mas poderosa. Essa vibração não vem de técnicas, nem de jogos emocionais. Ela nasce quando a mulher se reconecta com sua própria inteireza. Quando ela deixa de negociar quem é para caber em expectativas. Quando ela para de se medir pelo interesse do outro e começa a se reconhecer como fonte. É aí que o magnetismo acontece. Não como estratégia, mas como consequência. E o mais interessante é que o homem sente isso antes mesmo de racionalizar. Ele não sabe explicar por que se sente atraído, intrigado ou deslocado. Ele apenas sente, porque o corpo responde ao que é autêntico. A presença verdadeira desorganiza padrões antigos. Ela não implora atenção, ela desperta. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Um período em que você não estava tentando agradar, provar, conquistar, apenas sendo. E, curiosamente, foi quando mais olhares se voltaram para você. Não porque você mudou por fora, mas porque algo se alinhou por dentro. E é exatamente aí que começa a virada que quase ninguém explica. Porque entender o próprio valor não é um discurso bonito, é um estado interno que muda a forma como você ocupa o mundo. E quando isso acontece, algo no outro inevitavelmente responde. Mas para chegar nesse ponto, é preciso entender o que realmente muda quando uma mulher para de buscar validação e começa a sustentar a própria energia. É isso que vamos aprofundar agora. E antes de avançarmos para esse próximo nível, onde tudo começa a se reorganizar por dentro, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se, em algum momento do que você ouviu até aqui, algo tocou em você, se essa sensação de "eu já vivi isso" apareceu, deixa um sinal. Curtir esse vídeo não é só um gesto técnico, é uma forma de dizer para si mesma que você está se permitindo olhar para dentro, que está aberta a se reconhecer nessa história. E escreve aqui nos comentários: "Eu já senti isso". Não para me contar detalhes, não para se expor demais, mas para marcar esse ponto de consciência. Muitas mulheres vão ler e perceber que não estão sozinhas nesse processo. Às vezes, reconhecer em voz baixa já começa a curar. Se você sente que esse tipo de conteúdo te toca de um jeito diferente, se algo aqui parece conversar direto com partes suas que você quase não fala em voz alta, se inscreve no canal. Não por obrigação, mas porque o que vem daqui pra frente aprofunda exatamente esse caminho. Entender o próprio valor, a própria energia e como isso transforma completamente a forma como você se relaciona consigo e com o outro. O que estamos construindo aqui não é sobre fórmulas rápidas, nem sobre agradar alguém. É sobre consciência, presença
e verdade emocional. E quando você começa a acessar isso, percebe que muita coisa muda sem esforço. Agora respira, porque no próximo ponto a gente vai falar sobre o momento exato em que essa mudança interna começa a ser sentida do lado de fora. E por quê? Quando isso acontece, ele sente antes mesmo de entender o porquê. Existe um momento muito específico em que algo começa a mudar dentro de uma mulher, e quase ninguém percebe quando isso acontece. Não é um evento externo, não é uma conversa decisiva, não é uma virada dramática. É silencioso, sutil. Às vezes acontece enquanto ela está sozinha, às vezes no meio de uma rotina comum, às vezes depois de mais uma decepção que ela já nem sabe explicar direito. É quando ela para por alguns segundos e sente um incômodo estranho, como se algo dentro dela dissesse: não é mais assim. Esse momento costuma vir depois de muito tentar entender o outro, depois de se adaptar, se explicar, se justificar, se diminuir, depois de colocar energia demais onde quase nada voltava. E não porque ela é fraca, mas porque ela ama profundamente, porque ela sente intensamente, porque ela acredita. Só que em algum ponto, essa entrega começa a cobrar um preço emocional alto demais. E é aí que nasce a primeira rachadura no padrão antigo. Essa rachadura não dói como um término. Ela confunde. É como se algo dentro dissesse: eu não quero mais implorar por presença, mas também não sei ainda como sustentar a minha. E esse estado é delicado, porque a mulher ainda está ali, amando, sentindo, desejando, mas já não consegue fingir que está tudo bem. É nesse espaço interno que começa a se formar a consciência do próprio valor, ainda frágil, ainda em construção, mas real. E é curioso, porque quando essa consciência começa a surgir, o comportamento muda antes da mente entender. O corpo muda, a energia muda, o olhar já não pede tanto, o silêncio fica diferente. Não é frieza, é alinhamento. Ela ainda se importa, mas não se abandona mais para caber no desejo de alguém. E isso gera uma espécie de estranhamento no outro. Algo não encaixa como antes. Ele sente, mas não sabe nomear. Essa é uma das partes mais importantes de entender. O homem sente a mudança antes de compreender o motivo. Porque não é uma mudança de atitude calculada, é uma mudança de vibração emocional. O campo muda, a presença muda. A mulher deixa de buscar validação e começa, mesmo sem perceber, a se sustentar por dentro. E isso altera completamente a dinâmica da relação. Muitas mulheres acham que precisam falar, explicar, exigir, se posicionar de forma dura para serem respeitadas. Mas o que realmente cria impacto não é o discurso, é o estado interno. Quando ela começa a se reconhecer, algo se alinha entre o que ela sente, o que ela pensa e o que ela aceita. E essa coerência interna emite um sinal silencioso, porém poderoso. Um sinal que não pede nada, mas comunica tudo. É nesse ponto que a energia muda de lugar. Não porque ela decidiu ser difícil, mas porque deixou de se negociar emocionalmente. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece quando ela começa a se escutar com honestidade. Quando percebe o quanto estava se esforçando para ser escolhida, enquanto ignorava o próprio cansaço. Quando entende que amor não deveria doer desse jeito. E esse entendimento não vem como um pensamento bonito, vem como um incômodo que não dá mais para ignorar. Esse processo costuma ser silencioso, interno, quase invisível para quem olha de fora, mas por dentro é profundo. É como se algo estivesse se reorganizando, e sem perceber, ela começa a ocupar o próprio espaço de um jeito diferente, não mais pedindo lugar, apenas estando. E é aí que algo começa a se mover também do lado de fora, porque a dinâmica antiga já não se sustenta da mesma forma. Talvez você reconheça esse momento. Talvez você esteja exatamente nele agora, sem saber dar nome. Talvez esteja sentindo que algo mudou, mas ainda não entende o que. Se isso ressoou em você, escreve nos comentários uma palavra que represente esse estado. Pode ser clareza, despertar ou chega. Não para explicar, só para marcar esse ponto interno. Porque a partir daqui, o que começa a se revelar é ainda mais profundo.
É quando entendemos por que essa mudança interna começa a ser sentida pelo outro. E por que, a partir daí, nada mais funciona do mesmo jeito. O que quase ninguém percebe é que quando essa mudança começa a acontecer dentro dela, o mundo externo reage de um jeito estranho. Não imediatamente, não de forma óbvia, mas algo começa a sair do lugar. E é aí que muitas mulheres se confundem, porque esperavam que, ao se fortalecerem internamente, tudo ficasse mais fácil, quando na verdade o primeiro efeito costuma ser o oposto. Quando uma mulher começa a se reconectar com o próprio valor, ela deixa de emitir sinais de carência emocional. E isso, para quem estava acostumado a receber atenção constante, explicações, esforço e disponibilidade, causa um tipo de vazio. Não porque ela se tornou fria, mas porque parou de se mover a partir da falta. E esse silêncio novo, essa presença mais inteira, começa a provocar uma sensação difícil de nomear no outro. É aí que muitos homens sentem uma espécie de desconforto interno. Não é rejeição, nem perda imediata. É algo mais sutil, uma instabilidade. Eles percebem que aquela mulher já não reage da mesma forma, já não corre para preencher espaços, já não se molda tanto. E isso ativa algo profundo, um tipo de alerta emocional que não passa pela razão. Porque o desejo masculino, em grande parte, responde à energia que circula, não às palavras que são ditas. Quando a mulher para de tentar ser escolhida, ela deixa de vibrar em segurança, e isso muda completamente o campo. O homem sente que algo escapou do controle, mesmo que ninguém esteja tentando controlar nada. É como se o centro de gravidade da relação mudasse de lugar. Antes, tudo girava em torno da validação dele. Agora, algo se move a partir dela mesma. Esse é um ponto delicado, porque muitas mulheres interpretam essa mudança como distância, frieza ou até desinteresse. Mas, na verdade, é o início de um reposicionamento energético. O que antes era previsível deixa de ser. O que antes estava sempre disponível agora tem presença, mas não dependência. E isso mexe profundamente com o masculino. Não de forma racional, mas instintiva. É nesse momento que muitos homens começam a observar mais, sentir mais, pensar mais. Eles podem não dizer nada, mas algo os chama de volta para aquele campo emocional. Porque quando uma mulher está inteira em si, ela não exige atenção, ela irradia. E essa irradiação toca camadas profundas, onde o desejo não é fabricado, é despertado. Só que existe um ponto sensível aqui. Se a mulher não entende o que está acontecendo dentro dela, pode interpretar essa mudança como perda de conexão e tentar corrigir o movimento. Pode voltar a se explicar, a se justificar, a diminuir a própria presença para evitar o desconforto do outro. E é justamente aí que o ciclo antigo tenta se reinstalar. O que poucas mulheres percebem é que esse desconforto faz parte da transição. É o intervalo entre o velho padrão e a nova forma de se relacionar. É o espaço onde o feminino começa a se reconhecer como fonte, não como resposta. E esse intervalo pode ser inquietante, porque não há mais a validação constante que antes dava segurança emocional. Mas é nesse vazio que algo muito poderoso começa a se estruturar. Porque quando a mulher sustenta esse novo lugar, sem endurecer, sem se fechar, sem se explicar demais, algo muda na forma como ela é percebida. A presença dela passa a ter peso. O silêncio dela começa a comunicar. E o outro, mesmo sem entender, sente que precisa se mover de outra forma para alcançá-la. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela fase em que você não está distante, mas também não está disponível como antes. Em que algo dentro de você pede mais verdade, mais inteireza, mais alinhamento. Esse ponto não é o fim de nada. É o início de uma nova dinâmica. Uma dinâmica onde o valor não é negociado, ele é vivido. E é exatamente aqui que surge uma pergunta silenciosa, que começa a ecoar do lado de lá. O que mudou nela? O que ela fez de diferente? Por que agora eu sinto essa falta, esse chamado, essa inquietação? É nesse ponto que a compreensão aprofunda. Porque o que muda não é o comportamento, é o campo emocional que sustenta tudo. E entender isso muda completamente a forma como você se posiciona, se relaciona
e se percebe dentro de qualquer vínculo. Se você sente que esse movimento está acontecendo dentro de você, talvez já esteja no meio dessa transição. E no próximo passo, vamos entrar justamente no que acontece quando essa nova energia começa a se estabilizar. E por que, a partir daí, a dinâmica entre vocês nunca mais é a mesma. Quando essa nova energia começa a se estabilizar dentro dela, algo muito sutil acontece. Ela para de se mover a partir da expectativa e começa a se mover a partir da presença. Não é uma decisão consciente, não é uma estratégia emocional, é uma reorganização interna. Ela já não está mais tentando prever reações, nem antecipar silêncios, nem ajustar o próprio comportamento para manter a conexão viva. E é justamente nesse ponto que algo poderoso se instala. Porque quando a mulher deixa de agir a partir da carência, ela deixa de vibrar ansiedade. E o campo emocional muda completamente. A conversa muda, o olhar muda. O tempo entre uma mensagem e outra deixa de ser carregado de tensão. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser espaço. E esse espaço começa a falar. É aqui que muitos homens começam a sentir algo que não sabem nomear. Um misto de curiosidade, atenção e inquietação. Não é medo de perder, ainda não. É a percepção de que aquela mulher não está mais girando ao redor dele. E quando ela sai desse eixo, algo se desloca internamente nele também. Porque a energia que antes buscava, agora se sustenta. E isso cria uma nova polaridade. Esse é um ponto crucial que poucas pessoas entendem. O desejo não nasce do controle, nasce da tensão viva entre dois centros inteiros. Quando a mulher se torna inteira em si, ela deixa de emitir ruído emocional. Ela não força a presença, não força a resposta, não força a conexão. E exatamente por isso, passa a ser sentida com mais intensidade. Não porque mudou o comportamento externo, mas porque algo interno se alinhou. O corpo dela fala outra língua agora. Uma linguagem que não pede, não explica, não implora. Uma linguagem que simplesmente é. E essa coerência interna tem um efeito quase magnético. Não no sentido superficial, mas no sentido profundo de despertar a tensão emocional. Nesse estágio, algo interessante acontece. O homem começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O tom da voz, o jeito de olhar, a ausência de ansiedade, a tranquilidade que não depende da resposta dele. E isso gera uma inversão silenciosa. Ele passa a sentir o espaço que antes era preenchido por ela. E esse espaço começa a chamá-lo. Mas aqui existe um ponto delicado, porque essa mudança não acontece para provocar reação. Ela acontece porque a mulher deixou de se abandonar. E quando isso acontece, ela não está mais tentando ser escolhida. Ela está ocupada sendo inteira. É por isso que esse momento é tão confuso para quem observa de fora. Parece desapego, mas é presença. Parece distância, mas é centramento. Muitas mulheres nesse ponto sentem culpa. Sentem como se estivessem se tornando frias ou egoístas. Mas na verdade, estão apenas parando de se perder para manter o vínculo. E esse movimento interno tem um impacto profundo. Ele reorganiza a dinâmica sem uma única conversa. É aqui que o jogo muda de nível, porque quando a mulher se sustenta nesse lugar, ela deixa de reagir e começa a escolher. E essa escolha não é feita com palavras, mas com energia, com postura, com silêncio, com coerência emocional. E o outro sente isso como um chamado silencioso, não um pedido. Esse é o momento em que a presença dela começa a pesar, não como cobrança, mas como densidade emocional. Algo nela passa a ocupar espaço sem esforço. E quanto mais ela permanece nesse lugar, mais o campo entre os dois se reorganiza. Talvez você reconheça esse ponto. Quando você não está tentando impressionar, mas também não está fechada. Quando você não está distante, mas também não está disponível demais. Um lugar estranho, novo, quase desconfortável, mas estranhamente verdadeiro. É exatamente aí que a dinâmica começa a mudar de forma irreversível, porque a partir desse ponto, não é mais sobre comportamento, é sobre identidade emocional. E o que vem depois disso exige ainda mais consciência,
porque mexe diretamente com o modo como o outro se posiciona diante dessa nova mulher que começa a emergir. E é sobre isso que vamos entrar a seguir. Existe um momento muito específico em que essa nova postura interna começa a produzir um efeito que nem a própria mulher esperava. Não é algo visível de imediato, não vem com grandes gestos ou declarações. É mais sutil, e justamente por isso, mais intenso. É quando ela percebe que já não está tentando ser percebida, e ainda assim começa a ser sentida de uma forma diferente. Nesse ponto, algo curioso acontece. O outro começa a reagir não ao que ela faz, mas ao que ela é. Ele sente uma mudança no clima emocional, como se o campo ao redor dela tivesse se tornado mais denso, mais vivo. E isso desperta uma inquietação difícil de explicar. Não é ansiedade, não é medo. É uma espécie de chamado interno, algo que puxa, que atrai, que desloca. E o mais interessante é que isso não vem de nenhuma atitude estratégica. Não há jogo, não há controle, não há intenção de provocar. O que existe é uma mulher que deixou de se fragmentar para manter vínculos. Ela não está mais espalhando sua energia em tentativas de agradar, entender, ajustar. Ela está inteira, presente, enraizada em si mesma. Essa inteireza muda completamente a leitura que o outro faz dela. Antes, ele sentia conforto. Agora, ele sente presença. Antes, havia previsibilidade. Agora, há profundidade. E isso cria uma tensão diferente. Não uma tensão de conflito, mas de magnetismo. Porque o que é inteiro não se oferece, não se explica, não se justifica. Ele simplesmente existe. É nesse ponto que muitos homens começam a sentir algo que não sabem traduzir. Um misto de admiração e desconcerto. Eles sentem que aquela mulher já não está disponível da mesma forma, mas também não se afastou. Ela não se fechou. Ela se enraizou. E isso gera uma pergunta silenciosa. O que mudou nela? Só que essa pergunta raramente é verbalizada. Ela ecoa internamente. Essa mudança toca numa camada profunda do masculino, porque revela algo essencial. A mulher não está mais esperando ser escolhida. E quando ela deixa de esperar, ela deixa de emitir carência. O vínculo deixa de ser sustentado pela necessidade e passa a ser sustentado pela presença. E isso muda completamente o jogo emocional. Muitas mulheres, nesse ponto, sentem um tipo novo de segurança. Não aquela segurança que vem da confirmação externa, mas uma segurança interna, silenciosa, quase corporal. Uma sensação de eu posso ficar, mas também posso ir. E essa liberdade interna é profundamente atraente, porque ela não pressiona, não cobra, não prende, ela convida. É aí que o outro começa a se mover de um jeito diferente. Não porque foi manipulado, mas porque sente. Sente a ausência do excesso. Sente a diferença no campo. Sente que algo ali ganhou densidade. E essa percepção gera curiosidade, desejo de proximidade, vontade de compreender. Mas agora, o movimento parte dele. Esse é um ponto muito delicado porque se a mulher não estiver consciente do que está acontecendo, pode interpretar esse movimento como confuso ou contraditório. Pode achar que ele está estranho, indeciso, instável. Mas, na verdade, ele está respondendo a uma nova frequência emocional. Uma que não exige, não corre atrás, não se abandona. E é justamente aqui que muitas mulheres se sabotam, voltando ao antigo padrão por medo de perder o vínculo. Elas sentem a mudança, mas não confiam nela. Tentam explicar, suavizar, se fazer menores de novo. Só que esse é o momento em que a nova dinâmica começa a se firmar, ou a se desfazer. Porque quando a mulher sustenta essa nova postura, algo se reconfigura de forma profunda. O vínculo deixa de ser sustentado pela insegurança e passa a ser sustentado pela escolha. E isso muda tudo. Muda a qualidade da atenção, do desejo, da presença. Essa fase é silenciosa, intensa e muitas vezes solitária. Mas ela é fundamental. É nela que o valor deixa de ser uma ideia e começa a ser uma experiência sentida. E é exatamente nesse ponto que o movimento seguinte começa a se formar. Um movimento que envolve não apenas atração, mas reconhecimento. É aí que a dinâmica atinge um novo nível. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Existe um ponto em que essa nova postura deixa de ser apenas percebida
e começa a ser sentida como algo que não pode mais ser ignorado. Não porque a mulher faz algo diferente, mas porque o campo emocional ao redor dela muda de densidade. É como se a presença dela passasse a ocupar um espaço real, quase palpável. E isso provoca um tipo de reconhecimento que não vem da mente, vem do corpo, do instinto, do inconsciente. Nesse momento, algo curioso acontece. O homem começa a se mover não por impulso, mas por atração genuína. Ele não está reagindo a uma ausência, nem tentando recuperar algo perdido. Ele está sendo puxado por uma sensação que não sabe explicar. Um chamado silencioso que não exige, mas convida. E isso é profundamente desconcertante, porque não há nada óbvio para responder. Apenas uma presença que se impõe sem esforço. Essa é a diferença entre quando uma mulher tenta ser desejada e quando ela simplesmente é sentida. Quando ela tenta, o outro reage. Quando ela é, o outro se envolve. E essa diferença muda tudo, porque o envolvimento nasce de um reconhecimento interno, não de uma carência externa. Ele não se sente pressionado, mas provocado internamente a se aproximar. E aqui surge algo essencial. Quando a mulher sustenta esse lugar, ela não precisa mais provar nada. Não precisa convencer, explicar, competir ou se adaptar. Ela não está esperando uma escolha. Ela já se escolheu. E essa escolha interna cria um campo tão estável que o outro passa a sentir segurança emocional ao redor dela, mesmo sem entender por quê. É nesse ponto que o vínculo começa a se transformar. Não por palavras, não por acordos, mas por ressonância. A energia dela comunica algo que diz: eu estou inteira aqui. E isso toca diretamente a parte mais sensível do outro, aquela que busca conexão real, não distração. Muitas mulheres confundem esse momento com frieza. Acham que estão se fechando, quando na verdade estão se consolidando. Elas não estão se afastando do sentir, estão saindo do excesso, estão aprendendo a sustentar a própria presença sem se fragmentar. E isso gera um impacto profundo, porque o outro deixa de ser o centro e passa a ser um encontro. Esse ponto marca uma virada silenciosa. O vínculo deixa de ser movido pelo medo de perder e passa a ser movido pela vontade de estar. E essa mudança reorganiza tudo: o tempo, a atenção, a entrega. O homem começa a perceber que precisa se posicionar de outra forma se quiser permanecer naquele campo emocional. Não por pressão, mas porque algo nele responde àquela presença firme e serena. É aqui que muitos sentem um chamado interno para se aproximar de verdade. Não por dependência, mas por reconhecimento. Eles sentem que há algo ali que não pode ser acessado superficialmente. Algo que exige presença, maturidade, intenção. E isso desperta tanto desejo quanto respeito. Mas esse é também um ponto delicado, porque se a mulher não estiver consciente do próprio valor, pode se confundir com essa movimentação, pode interpretar como oscilação, como indecisão, como ambiguidade, quando na verdade trata-se de um realinhamento profundo acontecendo em silêncio. É exatamente nesse estágio que a relação entra numa zona de verdade, onde máscaras caem, onde padrões antigos são testados, onde o que é raso não se sustenta mais. E é aí que surge uma pergunta que muda tudo, não dita, mas sentida. O que acontece quando duas presenças inteiras se encontram? Ou quando uma delas ainda não está pronta para isso? Essa pergunta abre o próximo nível da jornada, porque a partir daqui, não se trata mais apenas de atração, mas de escolha consciente. E é nesse ponto que tudo pode perceber se transforma, ou se revela. Chega um momento em que essa nova dinâmica deixa de ser apenas sentida e começa a exigir uma resposta. Não uma resposta falada, não uma conversa definitiva, mas uma postura interna diante do que está acontecendo. Porque quando a mulher sustenta esse novo lugar, ela muda o tipo de relação que é possível construir com ela. E nem todos estão preparados para isso. Aqui acontece algo muito delicado. O outro começa a se perceber diante de uma escolha. Não porque ela impôs limites, mas porque o campo mudou. Ele sente que não pode mais se relacionar da mesma forma de antes. O jogo antigo não funciona. As antigas dinâmicas de aproximação e afastamento perdem o efeito.
E isso pode gerar duas reações muito distintas: aproximação consciente ou retração defensiva. Esse é o ponto em que muitas mulheres começam a duvidar de si mesmas, porque quando o outro hesita, se distancia um pouco ou parece confuso, a antiga voz interna tenta voltar. Será que fiz algo errado? Será que fui fria demais? Será que exagerei? Mas o que está acontecendo não é rejeição, é confronto interno. O outro está sendo convidado, mesmo sem perceber, a sair do automático. Quando uma mulher está inteira, ela não oferece atalhos emocionais. Ela não anestesia inseguranças, não ocupa vazios que não são dela. E isso exige maturidade emocional do outro lado, exige presença, prevente fuga, e nem todo mundo está pronto para esse tipo de encontro. É aqui que a diferença entre apego e escolha começa a ficar evidente. O apego precisa de garantias. A escolha nasce da consciência. E quando alguém se depara com uma mulher que não negocia mais a própria essência, esse contraste pode ser desconfortável. Não porque ela esteja exigindo algo, mas porque ela não está mais se diminuindo para caber. Esse momento é decisivo, porque revela verdades que antes estavam encobertas pela dinâmica antiga. Alguns se aproximam com mais verdade, outros recuam, não por falta de sentimento, mas por falta de estrutura interna para sustentar a profundidade que se apresenta. E isso não é um fracasso, é uma revelação. Aqui, a mulher começa a perceber que nem toda distância é rejeição. Às vezes é apenas a incapacidade do outro de acompanhar um nível de presença que ela passou a habitar. E reconhecer isso dói, mas também liberta, porque ela entende que não precisa diminuir sua luz para que alguém fique. Esse é um ponto de virada silencioso. Um ponto em que a mulher deixa de tentar ser escolhida e começa de fato a escolher. Escolher onde fica, com quem se abre, quanto entrega. E essa escolha não nasce do medo de perder, mas da clareza de quem ela é. Nesse estágio, algo profundo acontece. A necessidade de controle começa a cair. Ela não precisa mais garantir nada. Ela confia na própria capacidade de sentir, de perceber, de se retirar se for preciso. E essa confiança cria uma presença tão estável que muda completamente o tipo de vínculo possível. É aqui que muitas mulheres percebem que o verdadeiro poder não está em fazer o outro ficar, mas em permanecer inteira, independentemente da resposta. E essa consciência transforma tudo: o modo como ela se comunica, como se posiciona, como ama. Mas é exatamente nesse ponto que surge um novo desafio. O que fazer quando essa força interna começa a se tornar visível? Quando o outro começa a reagir de forma mais intensa, mais consciente, ou até mais vulnerável? É sobre esse momento, o momento em que a verdade começa a emergir entre dois, que vamos falar a seguir. Existe um momento muito específico em que tudo se encaixa, não como uma resposta clara, mas como um reconhecimento silencioso. É quando a mulher percebe que já não está tentando entender o outro para se ajustar. Ela está apenas se observando com honestidade. E isso muda tudo, porque nesse ponto, ela não está mais reagindo à presença ou à ausência de ninguém. Ela está habitando a própria verdade. É aqui que o valor deixa de ser algo que se busca fora. Ele se torna um estado interno, um lugar de presença onde ela se sente inteira, mesmo na incerteza, mesmo sem garantias. E quando isso acontece, algo muito profundo se reorganiza. O medo de perder deixa de ser o centro. O medo de não ser escolhida perde força. O que surge é uma sensação silenciosa de dignidade emocional. E essa dignidade muda completamente o campo. Porque quando uma mulher se reconhece, ela não precisa mais se defender, nem provar, nem convencer. Ela não endurece. Ela suaviza, mas sem se apagar. Ela não se fecha. Ela se sustenta. E essa sustentação cria uma frequência que não passa despercebida. Nesse ponto, o outro sente. Não porque ela faz algo diferente, mas porque ela é diferente. Há uma presença que não pede, não pressiona, não se adapta para caber. Uma presença que não busca aprovação, mas também não se afasta. É uma presença viva, inteira, desperta. E isso toca profundamente quem está do outro lado. É aqui que muitos homens sentem algo que não conseguem nomear.
Um respeito que nasce antes do desejo, uma vontade de se aproximar com mais verdade, ou, às vezes, um desconforto que revela que não estão prontos para esse nível de encontro. E qualquer uma dessas respostas diz muito mais sobre eles do que sobre ela, porque quando uma mulher sustenta o próprio valor, ela não exige maturidade, ela revela quem tem, ela não força profundidade, ela convida, e quem pode, entra, quem não pode, se afasta, sem drama, sem disputa, sem perda de si. Essa é a virada silenciosa que poucas pessoas falam. Não é sobre controle nem sobre estratégia emocional. É sobre alinhamento interno. É sobre escolher a si mesma sem fechar o coração. É sobre entender que o amor verdadeiro não nasce da carência, mas da presença. E talvez enquanto você escuta tudo isso, algo dentro de você esteja se reorganizando também. Talvez você esteja reconhecendo partes suas que ficaram esquecidas, silenciadas, adiadas. Talvez esteja percebendo que o que você busca nunca esteve fora, apenas precisava ser lembrado. Se essa reflexão tocou algo em você, permita-se sentir. Não precisa responder nada agora. Apenas observe o que se moveu aí dentro. Às vezes, o início de uma grande mudança é silencioso assim, quase imperceptível, mas profundamente verdadeiro. E é a partir desse lugar que tudo começa a se transformar. E se você chegou até aqui, se algo em você sentiu um aperto, um alívio, um reconhecimento silencioso, então essa mensagem não passou por você por acaso. Se esse conteúdo tocou em algo que você ainda não tinha conseguido nomear, se inscreve no canal agora. Esse espaço é para quem está pronto para se olhar com mais verdade, profundidade e consciência emocional. Deixa também o seu sinal aqui nos comentários. Escreve, eu recebo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não é sobre se expor, é sobre reconhecer o que já começou a se mover dentro de você. Quando você escreve, você ancora esse processo. E se esse vídeo te trouxe clareza, sensibilidade ou até um pequeno despertar, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a outras mulheres que talvez estejam exatamente nesse mesmo ponto da jornada. E agora, não para por aqui. O próximo vídeo já está na tela. E ele aprofunda exatamente o que acontece depois que essa mudança interna começa a ser sentida pelo outro. Assiste, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você entende suas relações daqui para frente.